TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo aqui do Plenarinho, onde vai acontecer um debate organizado pelo vereador Nelson Orsiri a respeito da importância da doação de sangue pelo Centro de Hematologia aqui de Campinas. É um debate muito importante que vai contar com uma especialista da área. Vale a pena você conferir. Acompanhe. Então, primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar todos aqueles que assistem à TV Câmara. Quero agradecer também a presença do Fábio, que é assessor de imprensa do Centro de Hematologia e Hemoterapia. Deixar o convite a toda a população de Campinas e toda a região para participar das nossas campanhas, junto com o gabinete móvel desse vereador, sobre a importância da doação de sangue. Hoje nós temos aqui a presença da doutora Acácira Araújo, diretora do Centro de Hematologia de Campinas, e eu quero agradecer também a sua presença, a sua participação para um assunto assim tão relevante para a sociedade. Poucas pessoas tomam conhecimento sobre esse assunto, têm a oportunidade de presenciar uma palestra com um tema tão relevante. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, através da Câmara Municipal de Campinas, do Plenarinho, de receber a doutora Acácira Araújo, que é diretora do Centro de Hematologia de Campinas. Além de podermos hoje saber mais sobre a importância da doação de sangue, todos os participantes, aqueles que nos assistem, também terão a oportunidade de se cadastrar como doador de sangue. Nós vamos sempre estar deixando aqui um site, a doutora vai passar para vocês, para que todos possam também compartilhar e multiplicar todas as informações e, se possível, ser mais um doador de sangue. Eu quero, doutora, aproveitar a oportunidade, dentro de todas as pesquisas que nós acabamos realizando através do gabinete, e tomei conhecimento que o CAS do Senado, que é a Comissão de Assuntos Sociais, ela aprovou, quarta-feira, dia 10, agora do mês passado, nós estamos em... Foi em agosto. Em agosto, um projeto que concede meia entrada em espetáculos artístico, cultural, e inclusive eventos esportivos para os doadores regulares de sangue. E no texto desse projeto é importante mencionar que prevê, dentro dos critérios, a concessão, a periodicidade mínima de 3 doações em um período de 12 meses. O benefício ele será concedido por meio de uma carteirinha feita por hospital, clínica, laboratório ou qualquer outra entidade, autorizada para a coleta de sangue, a qual deve ser apresentada junto com o documento de identidade. Então, um projeto também muito importante, vem de âmbito federal, e mesmo o Ministério da Saúde, isso daqui me chamou bastante atenção e com certeza acredito que você tenha maiores informações, que o Ministério da Saúde, realizando campanhas anuais para incentivar a doação de sangue, um levantamento da pasta demonstrou em 2016 que apenas 1,6% da população brasileira aderiu a essa prática. É um número considerado aí muito baixo, perto das campanhas que são realizadas. Então, nós precisamos potencializar, e por isso que esse vereador, junto com o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Campinas, vem realizando essa campanha para informar a população da importância da doação de sangue. E aí mostra aqui também nesse projeto, dentro da pesquisa que eu realizei, que estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná já concedem o benefício proposto. Agora, outros utilizam a doação regular como critério, por exemplo,
para a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos. Como aconteceu agora aqui em Campinas. Aqui em Campinas também ocorreu. Sim. Então é muito importante, né, que a população ela tome conhecimento, e hoje com certeza será um momento aí para maiores informações e todos poderem assim se tornarem doador de sangue e entenderem, né, os critérios também, né, quem pode, quem não pode, né, ser um doador de sangue. Sim. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença, deixo o gabinete, toda a minha assessoria à disposição de todos os profissionais, né, em especial da senhora, que gentilmente participa hoje aqui com essa palestra Compartilhe Vida, Doe Sangue. E vale lembrar que a Cássira, a doutora Cássira Araújo, ela é diretora do Centro de Hematologista de Campinas. Sim. Com a palavra. Bom dia, eu gostaria muito de agradecer o convite da Câmara, em especial do vereador Nelson Ossi, que na verdade já vem junto com a gente numa campanha já há algum tempo, né, junto às praças públicas da cidade, junto com o gabinete móvel, ajudando a divulgar essa importante causa da doação de sangue. É muito importante que a gente tenha os órgãos públicos alinhados com as necessidades da sociedade. E a doação de sangue, ela é uma necessidade de toda e qualquer comunidade, porque a única forma que a gente tem de abastecer os hospitais para sangue utilizado nas cirurgias, nos procedimentos médicos, é através da doação de sangue. Não existe como fabricar nada que seja próximo do sangue quando é necessário uma transfusão de sangue. E a única forma que a gente tem é realmente através da doação de sangue, quando as pessoas vão até o banco de sangue doar sangue. Esse número citado pelo senhor é um número que a gente conhece, já trabalha com esse número no Ministério da Saúde, e é por isso que as pessoas, às vezes, perguntam para a gente assim, mas os bancos de sangue estão sempre em campanhas, estão sempre desabastecidos. Sim, porque a gente trabalha com um número desfavorável. O Ministério da Saúde, através das suas pesquisas, mostra que para a gente ter uma autossuficiência de sangue, ou seja, para que a gente seja, no Brasil, abastecido de sangue para toda a nossa rede hospitalar, era necessário que pelo menos 8% da população apta, e a gente não está falando da população especial, que é de 16 a 18 anos, ou depois de 65 anos, a gente está abrangendo aquela população entre 18 e 60 anos. Se essa população doasse sangue pelo menos uma vez por ano, nós já teríamos os nossos hospitais abastecidos plenamente de sangue, sem as necessidades de campanha emergenciais que a gente realiza comumente. Porém, esse número, como já foi citado, ele gira em torno de 1,6%, chegando em algumas regiões do Brasil a 0,8%. Então, é um número realmente muito baixo. A nossa necessidade seria de 8%. A gente já tem uma defasagem numérica aí. Fora isso, a gente tem também uma defasagem quantitativa, além qualitativa, além da quantitativa. Por quê? A gente sabe que existem os tipos sanguíneos, tipo O, tipo A, tipo B, e existe ou não compatibilidade entre esses tipos. A gente vem de uma população muito miscigenada, então, que tem uma grande gama de tipos sanguíneos necessários. E, às vezes, o grupo que mais vai doar não é necessariamente aquele que vai ser compatibilizado com quem precisa. Então, a gente tem uma defasagem quantitativa e uma defasagem qualitativa. E é por isso que vivemos sempre em campanha, e é por isso que agradecemos muito quando temos a oportunidade de levar à população o conhecimento dessa necessidade. Por quê? A gente sempre ouve as famílias dos doadores, dos familiares, dos necessitados de sangue, dizendo, eu nunca achei que fosse necessário, mas hoje que o meu parente está precisando, hoje que meu pai, minha mãe, meu filho, meu sogro, minha sogra precisou receber sangue, que eu vi a necessidade e como é difícil conseguir doadores, porque quando eles vão falar com os amigos e com a família, eles sentem essa necessidade. E nós vivemos essa campanha e essa necessidade diariamente. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre isso, porque a doação de sangue é uma coisa muito simples, como a gente sempre fala, doar sangue não engorda, não emagrece, não
tira a saúde de ninguém, pelo contrário, só favorece a sua saúde, né? E não existe nenhuma área da medicina onde haja maior cuidado e maior número de legislações e regras do que a hemoterapia, que a gente mostrou aqui. A hemoterapia é a área da medicina que cuida de banco de sangue, que cuida da relação da transfusão de sangue. Então, atualmente, a gente tem... Como é que faz aqui para avançar? Aí foi. Tem que clicar em cima, foi. Então, atualmente, nós temos a atual legislação que rege toda a parte de doação de sangue, é a portaria do Ministério da Saúde 158, que foi publicada em fevereiro de 2016. Lá, você vai encontrar tudo que se refere à doação de sangue, doação de medula óssea e seus afins nessa portaria. E o que fala essa portaria a respeito de doação de sangue? Primeiro, que a doação de sangue ela deve ser voluntária, altruísta e anônima. Por que isso? Aliás, só fazendo um adendo, esse voluntariado em relação à doação de sangue é uma conquista de um médico de Campinas. Foi ele que, na década de 70, porque até o início da década de 80, a doação de sangue no Brasil ela era remunerada. Então, acontecia com muita frequência aquelas populações mais vulneráveis e de maior necessidade financeira procurarem o banco de sangue A, fazerem uma doação de sangue. Aí, 2 dias depois, ia no banco de sangue B fazer outra doação. Depois, ela ia no banco de sangue C, recebia sangue porque ela já tinha tirado aí cerca de 1 litro de sangue, porque quando a gente vai doar, a gente doa cerca de 450 ml, então ela já tinha perdido cerca de 1 litro, ela ia lá e recebia. Depois ela voltava no outro banco de sangue para doar sangue de novo. Quer dizer, havia uma verdadeira promiscuidade, tudo relacionado à necessidade financeira. Então, esse médico aqui de Campinas, o Dr. Leandro Grilo, ele fez um trabalho e apresentou ao Ministério da Saúde, mostrando que muitas vezes a pessoa que ia doar estava mais anêmica do que ia receber. E tudo por conta de um interesse econômico. Então, o Ministério da Saúde, a partir da década de 80, criou a doação de sangue voluntária. E é muito importante que o doador, e a lei brasileira fala isso, não tenha nenhum benefício financeiro direto ou indireto com a doação, para que realmente seja um ato altruísta. Então, por isso que essas legislações, que nem essa agora que passou no Senado em relação à meia entrada para os projetos culturais, ela sempre prioriza aquele doador de sangue regular. É aquela pessoa que doou pelo menos 3 vezes no período de um ano. Aqui, quando nós tivemos, por exemplo, o concurso público em Campinas, foi adotada essa mesma regra. Você tinha que apresentar sua carteirinha de doador de sangue, aquela que você recebe todas as vezes que faz uma doação de sangue, até a data da publicação do edital. Se você foi doar depois da data da publicação do edital, já não era mais permitida a isenção da taxa de inscrição, justamente para poder privilegiar aquelas pessoas que de fato são doadoras de sangue, ou seja, ela não foi doar pelo interesse do benefício de isenção monetária da inscrição. Ela já era uma doadora de sangue, um doador de sangue, por isso ele foi beneficiado. Assim como essa nova legislação agora para meia entrada. Então, às vezes, as pessoas não entendem o porquê e a gente tem que explicar contando um pouquinho dessa história do passado. Então, doar sangue é um ato simples. As pessoas que podem doar sangue no Brasil hoje são de 16 a 69 anos. De 16 a 18 anos é necessária autorização por escrito dos pais ou a companhia dos pais para autorizar a doação no momento. E após os 65 anos é necessário que já tenha doado pelo menos uma vez para ser um doador de sangue também. Pesar mais que 50 quilos e portar um documento oficial com foto, se dirigir a um banco de sangue com esse documento para que seja feita a identificação do doador. Então, lá você vai fazer a sua identificação, vai fazer um cadastro no banco de sangue, vai passar por uma entrevista com um profissional de saúde, onde vão ser aferidas suas condições de saúde. Para doar sangue é necessário ter boas condições de saúde. Porém, a gente precisa lembrar que ter boas condições de saúde não significa você ter uma pressão alta controlada, você ter, às vezes, um diabetes controlado ou alguma outra doença, né, crônica. Então, você pode normalmente tomar suas medicações para pressão, por exemplo, e doar sangue. Isso não impede que você doe sangue. No momento da doação, a pressão tem que estar boa. Por isso é importante que você tome suas medicações antes de ir. E após essa entrevista, você então vai fazer a doação de sangue
quando é retirado cerca de 450 ml de sangue nessa doação de sangue. Após a doação, a pessoa ela vai receber um lanche que é para repor um pouco daquela glicose que ela perdeu na doação. E também, e o mais importante, a gente orienta a uma hidratação bastante vigorosa, tanto antes como depois. Essa hidratação, ela favorece com que seja mais fácil fazer a punção venosa para retirar o sangue durante a doação. Existem no Brasil hoje 3 tipos de doação. A doação voluntária, que é essa que a gente mais fala, ou seja, doe, faça o bem sem saber a quem. Você vai doar para alguém que necessite do seu sangue, mas que necessariamente você não sabe quem é. A doação de reposição, que é quando algum amigo ou parente seu recebeu o sangue e você vai fazer a reposição o doador vai fazer a reposição desse sangue utilizado no estoque do banco de sangue. E a doação autóloga, que é aquela quando eu vou doar sangue para mim mesmo. Como assim? Eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, e eu quero fazer uma reserva de sangue para mim mesma. Então, eu vou até o banco de sangue num período hábil. Antes, eu converso com o cirurgião e ele me encaminha. Eu vou até o banco de sangue e que atende aquele hospital onde eu vou ser operado, e eu faço uma doação de sangue. Aquela bolsa fica guardada para ser utilizada na minha própria cirurgia. Esse procedimento, pela legislação atual brasileira, esse sangue só pode ser utilizado pelo próprio doador, por isso é uma doação autóloga. Então, a gente tem muitas formas. E por que a gente faz isso? Porque é uma coisa programada, você vai programar uma cirurgia, então você tem tempo para ir até o banco de sangue doar. E aí, por isso, a gente, na verdade, bate muito na tecla da doação voluntária, porque é a nossa maior necessidade. A maior necessidade de sangue hoje para atender os hospitais são nas urgências, nas emergências, principalmente antes dos feriados prolongados. A gente tem uma necessidade muito grande de abastecer os hospitais nos períodos de fim de ano, nas festas natalinas, nas festas de Réveillon, no período de Carnaval, que é quando a gente tem um número maior, infelizmente, um número maior de acidentes, sobretudo acidentes automobilísticos. E aí a gente vê a necessidade de estar com o sangue disponível para salvar realmente essas vidas. A gente também lembra que cada vez que você vai doar sangue, é possível que você beneficie até 4 necessitados de sangue, porque essa bolsa ela é partilhada em componentes e a pessoa que vai receber, ela recebe apenas aquilo que ela tem necessidade de receber. Então, por exemplo, se eu tenho um sangramento abundante, agudo, com uma grande perda de sangue, eu vou receber o concentrado de hemácias, que é uma fração desse sangue que foi doado. Se eu tenho um problema de coagulação, eu posso receber plaqueta ou plasma, que são outras fações. Então, por isso a gente diz que numa doação você consegue beneficiar no mínimo 4 pessoas. Às vezes até mais, porque, por exemplo, crianças recebem sangue de acordo com seu peso. E uma coisa que a gente sempre lembra também, é crescente no Brasil o número de nascimentos de crianças prematuras. E essas crianças utilizam uma grande quantidade de sangue. Por quê? Como o nome já diz, elas são prematuras. A sua medula óssea, que é onde a gente fabrica o sangue, também é uma medula prematura. Então, ela também não consegue, muitas vezes, ter aquela disponibilidade de sangue que ela precisa para suas funções vitais. Me chamou a atenção essa questão das crianças prematuras, porque recentemente, né, nós visitamos aqui a maternidade Campinas e pela primeira vez eu conheci, né, essa área onde os prematuros ficam. A maternidade Campinas tem lá uma média de 900 crianças. Serviço, é um serviço de referência nacional. 900 crianças mês. Sim. Nasce na maternidade Campinas. E 64% do atendimento é SUS. E acaba atendendo pessoas de outras cidades também, considerando aí que 40% a 50% são de Campinas. E me chamou a atenção a questão dos prematuros, porque nós tivemos ali a oportunidade de observar essas crianças, né? Recebendo todo o tratamento adequado e eu não sabia, né, sobre essa questão da doação de sangue para os prematuros.
E como que funciona isso? Quem que fornece o sangue para a maternidade, por exemplo? Todo o sangue para a rede SUS, ela é ofertada através da Hemorrede Nacional do Ministério da Saúde, com seus representantes regionais. Então, aqui na região de Campinas, a gente tem o Hemocentro da Unicamp, um centro de excelência também, e que fornece sangue para todos os hospitais da rede SUS. Então, na contratualização entre os serviços de saúde e o Ministério da Saúde, já vem embutido naquele valor que o hospital recebe por internação, todo e qualquer paciente SUS, já vem embutido aquilo que ele precisa ou precisará, inclusive o sangue. Então, esse sangue do SUS, para os pacientes do SUS, eles prioritariamente vêm do Hemocentro. Muitas vezes, o Hemocentro, como tem uma responsabilidade regional muito grande, ele não consegue abastecer toda a rede. E a rede privada de bancos de sangue, onde se encaixa o centro de hematologia, por exemplo, eles auxiliam na necessidade também desse suprimento de sangue. Então, na verdade, existe um conjunto de medidas para que a gente possa atingir toda essa população. Então, o Hemocentro Regional, mais os bancos de sangue da rede privada. Só para o senhor ter uma ideia, vereador, como é alta necessidade para essas crianças, os trabalhos científicos mostram que um prematuro de até 1,5 kg, quando nasce até 1,5 kg, ele vai necessitar de uma média de 8 transfusões de sangue num período de 30 dias de internação. Era isso que eu ia perguntar, porque eu conheci ali uma criança que nasceu de 7 meses, com 700 gramas. Isso. Pesando, né, 700 gramas. Precisaria de quanto, mais ou menos? Dá para ter uma ideia? Então, abaixo de 1 quilo, essa necessidade ela vai para 12 transfusões no mês. Né? Então, dá praticamente dia sim, dia não, ela necessitando de sangue. E por quê? Pela própria imaturidade da sua medula também, em produzir sangue, mas também pela grande necessidade de exames que são coletados do sangue dessa criança para fazer aquilo que a natureza faria na barriga da mãe, os médicos tentam fazer na UTI. Né? Então, vou dar esse remédio, vou dar essa alimentação quando consegue alimentar. Então, isso também tem um consumo de sangue, né? Para você poder fazer a adequação, como a natureza e Deus é tão perfeito que faz isso sem que a gente na barriga da mãe, mas fora disso a gente depende desses exames, né? Então eu preciso ver essa criança tem necessidade de potássio, de sódio, de cálcio, eu tenho que colher exames para ver. Cada coleta dessa depleta sangue para essas crianças também. Então, ou seja, uma criança abaixo de 1 quilo, ela tem média, vai receber em média 12 transfusões de sangue num período de 30 dias. E o tempo médio de internação dessas crianças abaixo de 1 quilo é de 3 meses. E uma criança acima de 1,5 kg, ela fica, em média, 60 dias numa UTI neonatal. Então, e lembrando que a gente tem crescido muito as estatísticas de percentual de crianças prematuras. Elas estão chegando cada vez mais novas, né? 600 gramas, 700 gramas, e permanecendo nessas UTIs. Então, a necessidade realmente é muito grande. Não só de sangue, mas também de leite materno. A gente tem lá na maternidade o banco de leite, que também tem uma necessidade grande, né? E é sempre importante que a população atenda a esse chamado, atenda ao chamado da doação de sangue, atenda ao chamado da doação de leite também, para favorecer essas crianças. Bom, então, continuando, para aqueles que vão atender ao nosso chamado e que a gente espera que seja cada vez mais pessoas, os homens, eles podem doar sangue até 4 vezes por ano, com um período de intervalo de 2 meses entre uma doação e outra, porém, num total de 4 vezes ao longo de 12 meses. Por isso que a gente fala, para facilitar a conta, que é a cada 3 meses. A mulher, ela pode doar 3 vezes no ano, com intervalo mínimo de 3 meses. Por que isso? É preconceito contra as mulheres? Não, é apenas pelos eventos menstruais, que a mulher também tem uma perda durante o evento menstrual, então ela também vai doar um pouco menos por conta disso. A gente tem aqui, nesse slide, um ciclo do sangue. O que acontece com o meu sangue quando eu dou? Essa é uma pergunta frequente que a gente recebe dos doadores de sangue. Então, a primeira coisa é aquilo que eu disse. Primeiro, o candidato à doação, ele faz um cadastro, depois ele passa por uma triagem clínica. Não?
Bom, eu vou falando enquanto ela tenta colocar aí para vocês. E então, depois da doação de sangue, então, esse sangue vai entrar em quarentena, que são feitos pelo menos 16 exames. Então, a gente faz sorologias para hepatite B, para hepatite C, para HIV, para sífilis e para uma série de doenças, para que a gente possa tornar aquele sangue medicamente utilizável e seguro. Então, ela faz depois esse fracionamento, que eu expliquei que para ajudar pelo menos 4 pessoas. E, a partir daí, esse sangue, depois de todos esses exames liberados, ele é colocado à disposição dos hospitais. Vale lembrar que, numa dessas frações do sangue, temos o concentrado de hemácias, o plasma e temos a plaqueta. A plaqueta, ela é a nossa célula que é responsável pela nossa coagulação primária. Então, dando um exemplo assim mais grosseiro, quando a gente se corta, a gente nota que forma um pequeno coágulozinho ali, né, para estancar aquele sangue. Quem faz aquilo ali é a plaqueta. É como se a gente tivesse uma rua e ela fossem paralelepípedos que vão ali se juntando para tampar o buraco daquela rua. O asfalto seria os nossos fatores de coagulação, que vem depois junto com o nosso plasma, né? E a plaqueta, ela só tem uma duração para ser utilizada de, no máximo, 7 dias. E a dose dela, para cada um doador, eu gero 1 unidade de plaqueta. A dose médica para a utilização é de uma unidade para cada 10 quilos. Então, uma pessoa que mede 70 quilos, por exemplo, para usar uma dose de plaquetas, ela vai precisar de 7 doadores de sangue. E que daqui 7 dias essa plaqueta não vai ser mais possível ser utilizada. Então, é por isso que a gente sempre também está chamando as pessoas para uma doação especial que se chama doação de plaquetas, aonde o doador ele é conectado a uma máquina que lembra um pouquinho a máquina de hemodiálise na visão global, mas que o processamento dela é totalmente diferente. A gente programa essa máquina para que ela retire só plaqueta e ela devolve os outros componentes sanguíneos para a pessoa. E em algumas horas você já tem reposto totalmente as suas plaquetas, assim como quando você doa sangue total também. Né? A gente dá esse espaço de 3 meses porque para que a pessoa se recupere bem da doação no seu aspecto global. Porém, o nosso organismo perfeito, criado aí por Deus, ele tem as suas reservas de sangue. Então, quando eu dou o sangue, em algumas horas, eu vou ter, através dos meus depósitos de sangue, como o fígado, o baço e outros órgãos que a gente tem, reposto completamente esse sangue que eu doei. Então, é verdadeira doação, porque aquilo não vai lhe fazer mal, aquilo não vai lhe fazer falta alguma, e vai trazer benefício para pelo menos 4 pessoas. Doutora, a senhora mencionou a questão das plaquetas, né? E com essa questão da epidemia de dengue, Sim. né? Como que fica a questão da doação de sangue? Porque Campinas passa, né, por uma epidemia. Sim, sim. Bom, como eu disse, né, a gente tem a necessidade sempre quantitativa, qualitativa, e quando a gente tem esses períodos de epidemia, isso se aguça ainda mais, a necessidade se aguça ainda mais. O vírus causador da dengue, da zika, dessas arboviroses, como a gente classifica, né, ele tem um mecanismo que ele produz uma toxina que destrói as nossas plaquetas. Então, um dos primeiros sinais que uma pessoa com dengue apresenta, e sobretudo da gravidade, daqueles tipos mais graves de dengue, é quando você tem plaqueta baixa. Normalmente, a nossa plaqueta, o normal é uma pessoa ter entre 150 mil a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. E, num caso de dengue, muitas vezes isso chega a 3 mil, 2 mil, 10 mil. E, cientificamente, a gente sabe que quando atinge um número de 20 mil, a chance de você ter sangramentos espontâneos em sítios anatômicos importantes, como, por exemplo, o cérebro, né, sistema nervoso central, é muito alta. Então, para suprir aquela necessidade momentânea, essa pessoa pode necessitar de reposição de plaquetas. Quando a gente tem esses casos aumentados e até períodos de verdadeiras epidemias nas cidades, aumenta ainda mais essa necessidade.
cidade, né? Sobretudo quando atinge gestantes, quando atinge crianças, quando atinge idosos, populações ainda mais vulneráveis. A gente ainda não tem nenhum tipo de vacina prevenindo essas arboviroses aí, como dengue, zika. Então, o que a gente conta realmente é com a consciência da população em relação à prevenção e depois em relação aos cuidados. Então, é importante que a pessoa vá doar sangue. A gente teve também a questão da febre amarela aqui na cidade, né? Aqui na toda a região, na verdade, no estado de São Paulo. Teve a grande campanha de vacinação e a gente fez também uma campanha pedindo para que as pessoas vão doar sangue antes de receber a vacina, porque depois que você recebe a vacina, você fica inapto 30 dias. Porque a vacina ela é feita através de um vírus vivo atenuado. E aí tem todo um mecanismo imunológico que eu não posso colher sangue para passar para outra pessoa durante esse período. Então, são muitas questões e que o que a gente sempre fala é assim, procura se informar, procura ver um pouquinho para justamente não deixar a sua cidade desabastecida, né? Sua região desabastecida. E como que vocês fazem essa triagem? Por exemplo, toma uma vacina, tem 30 dias, né? A se passar para poder doar o sangue. Sim. A pessoa chega lá no 20º dia, né? Olha, eu quero doar sangue. Tá. É só uma questão ali verbal, sim, né? De acreditar no que a outra pessoa está falando, ou tem alguma triagem específica? Existe uma triagem clínica, que a gente está até vendo aqui agora, né? Essa triagem clínica ela é feita por um profissional da área de saúde, treinado para isso, qualificado para isso. Os requisitos são definidos pelo Ministério da Saúde, então existem requisitos nacionais e existem requisitos locais também. Quando a gente tem algumas situações, como a gente teve, por exemplo, um microsurto, há uns anos atrás, no Paraná, de doença de Chagas, por conta de contaminação de cana-de-açúcar. Né, e as pessoas ingeriam o caldo, e aí ali houve uma inaptidão temporária nessa região. Mas a gente tem, como eu disse, o Ministério da Saúde ele define os critérios para a doação de sangue. E a gente segue essas normas. Então, quando você vai doar sangue, você faz o seu cadastro, e aí, durante a triagem clínica, você assina um termo de consentimento informado, que nada mais é do que você se responsabilizando pelas informações que você está dando. Não existe na medicina, em nenhum lugar do mundo, não existe na medicina mundial, nenhum exame que diga que o sangue é totalmente 100% seguro. O que a gente tem é uma conjunção de fatores, né? Ou seja, a entrevista com o doador para que a gente tire aqueles hábitos de vida que expõem a pessoa a um maior risco de doenças, de infecções, e os exames que a gente já tem. Então, hoje, para as hepatites, para HIV, para sífilis, para essas doenças mais conhecidas de conhecidos em relação ao tempo, a gente já tem exames. Mas, por exemplo, para a zika, para a dengue, a gente não tem ainda exames numa rapidez que a gente precisa para colher, ter o resultado e poder utilizar o sangue. Por exemplo, uma sorologia para a zika, ela leva cerca de 3 semanas para ficar pronta. Como é que eu vou usar a plaqueta de 7 dias? O sangue dura 30 dias depois de colhido, ou seja, eu não tenho tempo hábil para isso. Então, a gente conta, na verdade, com a sinceridade e com a responsabilidade civil de quem vai doar sangue. Tanto que a gente tem lá no banco de sangue quadrinhos informando, por exemplo, assim, para a população. Se após a doação de sangue, você até 10 dias apresentar febre ou qualquer outra irregularidade, comunique ao banco de sangue. O que a gente faz? A gente faz um look-back, a gente vai buscar aquelas bolsas que foram colhidas, inapta elas, até a gente ver o que aquele doador tem. Então, na verdade, a doação de sangue é uma parceria entre a comunidade, entre o doador de sangue e as pessoas que necessitam. Então, não é simplesmente você ir até lá, é uma responsabilidade civil Sim. que você tem também. Você precisa lembrar que é o filho de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém que vai receber esse sangue. Você gostaria que fosse o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, que recebesse um sangue vindo de uma triagem onde ocorreu uma mentira? Existe uma responsabilidade civil para isso. A gente tem um caso emblemático que aconteceu há uns anos atrás, onde a doadora, por uma questão de pressão da família, né, porque a família estava precisando de sangue e aí ela quis ir doar, ela mentiu durante a doação de sangue.
E aí houve um período de janela imunológica. A janela imunológica é o período compreendido entre a infecção, ou seja, entre você ter contato com o patógeno, né, com o vírus, com a bactéria, enfim, e ele ser detectável no seu sangue. A gente tem tecnologia hoje de alguns exames, por exemplo, para HIV, que essa janela imunológica cai para 48 horas. Então, a gente já evoluiu em alguns fatores, mas outros ainda não. Porém, para a hepatite C, por exemplo, essa janela imunológica ela é de cerca de 10 dias. E que foi o que aconteceu com essa doadora. Ela teve uma exposição a uma situação de risco para contrair hepatite C, alguns dias antes da doação, por uma questão de pressão e vergonha, ela mentiu, e o sangue dela foi utilizado numa cirurgia para uma pessoa que foi fazer uma cirurgia de urgência. Alguns dias depois, essa pessoa apresentou um quadro agudo de hepatite C. Ao fazer o look-back, ao chamar novamente essa doadora para ver, aí o exame dela deu positivo. E ela respondeu criminalmente por isso, porque ela mentiu durante o processo de triagem. Então, a gente tem muito interesse que as pessoas doem sangue, mas também que as pessoas tenham responsabilidade civil, né? Falem a verdade, porque você é orientado com relação a isso. Então, se eu chego lá e falo, olha, eu me expus a uma situação de risco, por exemplo, eu tive um acidente com pérfuro cortante, eu sou enfermeira, eu sou médica e eu me cortei fazendo um procedimento médico, né? E aí eu tive contato com o sangue de uma pessoa que eu não sei se ela tem doença, se ela não tem. E eu vou lá doar sangue e eu falo isso, a gente orienta, olha, você retorna daqui um período de 30 dias para que a gente possa fazer uma nova triagem com você. No caso de tatuagem, por exemplo, né, que as pessoas às vezes falam que é preconceito, não é uma questão de preconceito. Acontece que, se você não tem certeza de todo o material que foi utilizado durante aquele processo de tatuagem, e eu não estou falando só da agulha, estou falando principalmente das tintas, existe um processo mais antigo de tatuagem, onde você molhava a agulha na tinta e fazia a tatuagem. E depois eu reaproveitava aquela tinta, né? Gotículas de sangue, às vezes invisível, mas que contém patógenos, contém bactérias, contém vírus, podem estar ali. E aí, quando eu vou pingar uma nova agulha, mesmo que seja uma agulha novinha, nunca foi usada, eu posso, quando for colorir a tatuagem de outra pessoa, contaminar. Então, o que a gente faz no caso de tatuagem? 6 meses. Ou orienta os doadores. Existem processos de muitos estúdios que utilizam tubetes individuais, onde, depois de utilizar aquele tubete de tinta, ele não pode ser utilizado novamente, nem que o tatuador, queira, ele vai poder ser utilizado novamente, porque ele tem um processo onde ele fica lacrado e ele tem que ser descartado. Isso vale também, por exemplo, para usuários de substâncias psicoativas, usuários de drogas. Você pega um Brasil, uma epidemia de campeão crack, né? E usuários de crack, né? Sim. Aí você pega, por exemplo, o Brasil também como, acho que o terceiro, se eu não me engano, usuário de cocaína. Tem algum exame toxicológico que faça antes, ou acredita, ou o processo é o mesmo? Não, o processo é o mesmo, porque mesma coisa, os exames toxicológicos, eles têm um período longo, né, para serem processados. Depender da verdade de um dependente químico, nós estamos ferrados, né? Porque o dependente químico, ele mente constantemente. Ele vai manipular. Você usa substância, usa droga, você cheira, o cara vai falar não. Olha, por incrível que pareça, a gente a gente conta com a sinceridade das pessoas. Acontece, com alguma frequência, eles procurarem o banco de sangue e durante a pergunta existe um questionário, né, como eu disse, que é definido pelo Ministério da Saúde. É obrigatório todas as vezes que você for doar sangue, você tem que repetir aquelas mesmas perguntas. E eles às vezes falam, não, eu uso cocaína esporadicamente, faço um uso recreativo, eu uso, não sou viciado, mas a gente não entra nessas questões pessoais, mas a gente tem uma orientação. Olha, você tem que ficar pelo menos 30 dias sem fazer uso dessa droga para que você possa vir doar sangue. Né? No caso, por exemplo, de maconha, que a gente tem um percentual ainda maior de usuários, né? A gente pede pelo menos 3 dias sem uso. Por quê? Porque para a gente o que interessa também é o período de meia-vida daquela droga. Em relação a outras drogas psicoativas, em especial crack, que é um problema de saúde pública mesmo, né? A gente tem outras questões, que é a inimputabilidade. Até que ponto aquela pessoa pode responder por seus atos civis?
né? Então, também tem uma questão aí da doação de sangue que, assim, ela vai poder responder por aquelas respostas que ela deu? Não sei, porque se ela não tiver em consciência, ou seja, se ela fez uso de alguma droga alucinógena ou psicoativa, talvez ela nem tenha consciência do que ela está dizendo ali. Não tem discernimento, ela não vai, né, falar. Mas é por isso que o triador é um profissional de saúde treinado para isso, né? Muitas vezes a gente tem lá um código de inaptidão que é entrevista não confiável. Então, se eu não confio na resposta daquela pessoa, mas eu também não tenho como combater aquilo de forma veemente, diferente, por exemplo, de uma pressão alta. Eu vou aferir sua pressão, ela está alta, eu mostro para você o aparelho. Olha, sua pressão está alta, você não pode doar sangue. Agora, algumas questões que são subjetivas, como essa, por exemplo, da questão do uso de drogas, de entorpecentes, e outras questões também, a gente conta com a sensibilidade e com a capacidade profissional dos nossos triadores. E ele coloca lá, entrevista não confiável. Então, muitas vezes, a gente até colhe o sangue e depois despreza, né? E faz uma orientação posteriormente para esse doador, se vier algum exame de sangue com contaminação. Então, dizer que a transfusão de sangue hoje ela não é segura, não é verdade, mas também dizer que ela é 100% segura também não é verdade, porque não existe nenhum procedimento médico que seja 100% seguro. A gente faz uma cirurgia, por exemplo, e às vezes está tudo bem, mas acontecem intercorrências, choque anafilático em drogas, né, em anestesia e tal. Então, hoje a gente conta com uma rede de procedimentos para tornar esse sangue seguro, mas conta também com a sinceridade do doador de sangue, com a observação dessa pessoa. E é por isso que a gente, por exemplo, para crianças, a gente lá no Centro de Hematologia tem um programa especial para os recém-nascidos e crianças até 1 ano de idade. O sangue que vai para essas crianças, por exemplo, ele é sangue de pessoas que são convidadas a participar do programa de doação para recém-nascidos, e essas pessoas elas têm que ter pelo menos 3 doações no período de 1 ano e meio, onde a gente vai ter sorologias negativas aí, e a gente fala para eles, olha, você está doando sangue hoje para um programa de recém-nascidos, de crianças prematuras. Aquilo cria também uma consciência no doador de sangue. A pessoa que é doadora de sangue regular, ela tem uma consciência do seu estado de saúde e da saúde que ela vai transmitir ali para o outro também. É muito frequente a gente, às vezes, ligar para um doador porque está precisando de uma doação específica e eles falarem, olha, hoje eu não vou doar porque eu bebi ontem, porque eu não dormi bem, porque eu não quero colocar em risco nem a minha saúde, nem o doador de sangue. Mas eu vou me preparar e daqui a uns dias estarei aí. Então, a população ela tem também essa consciência, né? Bom, então, em relação à triagem, como eu estava dizendo, a gente faz a entrevista clínica e depois disso, então, é que o doador de sangue vai propriamente fazer a doação de sangue. Todo esse processo de doação de sangue, ele demora cerca de 40 minutos, né, entre o cadastro, a entrevista, a doação de sangue e o lanchinho que eles recebem lá depois. Esse lanchinho também é um período que a gente está observando o doador. 2% da população que doa sangue passa mal. Às vezes, o mais frequente são situações ligadas à ansiedade, onde ela tem, às vezes, uma queda de pressão, e a gente atende ali rapidamente a pessoa, às vezes só com uma medida postural, deita ela e ela hidrata, por via oral mesmo, e ela melhora. Então, não é uma situação comum, acontece raramente, 2% da população, mas a gente também aproveita esse momento que a pessoa está ali tomando um lanchinho e se hidratando para observar também esses doadores de sangue. Então, eu queria só lembrar isso, os requisitos para doação de sangue, né? Então, ter entre 16 e 69 anos de idade, de 16 a 18 precisa da autorização dos pais, por escrito ou presencial, pesar mais que 50 quilos, comparecer a um banco de sangue da sua cidade portando um documento oficial com foto. Então, crachá não é documento oficial, é documento oficial da empresa. Documento oficial que a gente fala é RG, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, carteira de trabalho, documentos emitidos por órgãos oficiais. E então proceder à doação de sangue. Opa. Aqui.
Aqui nós temos, então, o que eu falei sobre o fracionamento, para que a gente possa entender um pouquinho por que uma pessoa, quando vai doar sangue, ela, na verdade, pode favorecer, no mínimo 4, mas que pode chegar até um número maior de pessoas. Então, ali a gente mostrando como que a gente faz esse fracionamento de sangue, né? E também eu gostaria de dizer aos ouvintes e às pessoas presentes aqui que o Centro de Hematologia disponibiliza o seu site, é centrodehematologia.med.br, e lá nós temos um link só para dúvidas, e onde você pode, se você pode doar, se você não pode. Também um Fale Conosco, onde você pode enviar a sua dúvida. E também é possível que você agende a sua doação para um dia e hora que for mais favorável para você. Você entra lá, faz o seu agendamento de dia e hora, o banco de sangue vai entrar em contato com você, confirmar aquele agendamento e aguardar o dia então e a hora escolhido por você para doar sangue. Então, como a gente pode ver, são procedimentos relativamente simples, né, mas que ajudam muito a comunidade. Como eu falei no início, não existe substância produzida em laboratório ou por outros meios científicos capazes de substituir o sangue em sua totalidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está fazendo um tratamento oncológico, é muito comum a necessidade de receber sangue, porque aquela droga que vai com aquela quimioterapia que vai combater o câncer, ela também provoca uma deficiência na produção do sangue, temporária, durante o período que dura a meia-vida daquela droga, mas que também, para que ela possa dar continuidade ao tratamento oncológico, ela também vai precisar receber sangue. Então, quais são as populações que estão mais vulneráveis a isso? São os pacientes a receber sangue, são os pacientes oncológicos, e a gente também tem um crescente aumento de casos de câncer na população, né? Até pelo envelhecimento da nossa população. Então, as crianças prematuras, os politraumas e traumatismos, então são aquelas pessoas de acidentes automobilísticos, principalmente, mas também de acidentes domésticos, às vezes, como queda de laje, por exemplo, que a gente tem esse problema aqui nos pronto-socorros municipais, né? Então, os pacientes oncológicos, os pacientes, as crianças prematuras, os pacientes vítimas de trauma. E muitas vezes, qualquer um de nós pode estar exposto a isso. A gente andando aqui pode sofrer um acidente e precisar de sangue. Então, por isso que a gente pede à população, doe sangue, porque você nunca sabe se vai ser quem é o próximo a precisar. Muito bom. Obrigada. Doutora, só tenho a agradecer. Eu quero abrir para perguntas, caso alguém aqui tenha interesse em realizar alguma pergunta. Uma pergunta? Eu vou responder uma pergunta que ele balbuciou ali, os horários para doação de sangue. Então, no Centro de Hematologia, localizado aqui em Campinas, na Avenida Júlio de Mesquita, 571, nós trabalhamos de segunda a sábado, das 8 às 14 horas. O Centro de Hematologia atende cerca de 66% da rede hospitalar de Campinas. Como eu disse, auxiliando o Hemocentro também nessa necessidade de sangue. E então a gente atende rede SUS, rede conveniada, rede particular, a gente não faz distinção de atendimento, então a necessidade é realmente grande. E a gente espera que a população compareça, então, de segunda a sábado, das 8 às 14 horas, para doar sangue. Para doar sangue, você pode se alimentar normalmente, toma o seu café da manhã habitual. Apenas o almoço, que a gente pede que seja um almoço leve. O que é um almoço leve? Uma carninha leve, grelhada, uma saladinha, arroz, feijão. Evitar alimentos gordurosos e de difícil digestão. Tá? Porque isso contribui para uma dificuldade na hora da coleta, lá, principalmente. E também algumas substâncias no sangue. Acho que tem uma pessoa para fazer pergunta. Pois não. Bom dia. Alô, oi.
Tá me ouvindo? Olá, bom dia, senhores, Dr. Rosner, Dr. Nelson e a doutora Cacira. O meu nome é Gerson Alves, eu sou conhecido por peregrino aqui na região e estou muito satisfeito de participar. Eu recebi o convite por e-mail do Dr. Nelson e fico satisfeito em comparecer novamente aqui nesta casa. Eu tenho duas perguntas que eu queria que você respondesse de forma assim, bem a grosso modo mesmo, para poder, eu tenho que fazer uma reflexão no final. Ok. Né, a respeito do qual a necessidade da documentação, o RG, né, que tem que ser original, ou pode ser carteira de motorista e tal. Eu não entendi muito bem. Tá. Entendeu? Eu sou doador veterano, e depois no final vou contar uma passagem que eu tive. O doador veterano tem um certificado de doador, como um certificado da categoria bronze. E hoje, há 2 anos, eu não sou mais doador. Eu fiz até os cálculos aqui. Em torno de 28 pessoas que deixaram de receber, se for para os cálculos, há 2 anos, quase 2 anos, a minha doação, né? Dá para a senhora explicar novamente essa parte? Sim, pois não. Através da portaria 158 do Ministério da Saúde, existe a exigência do doador se apresentar através de um documento oficial com foto. Então, esse documento oficial, como eu disse, pode ser o RG, né, a Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, carteira de trabalho. Por que tem que ser um documento oficial com foto? É necessário que a gente tenha rastreabilidade no sangue. O que é isso? Eu preciso ter toda a cadeia de utilização do sangue, então ela parte do doador até a pessoa que vai utilizar esse sangue, eu tenho que ter o conhecimento e rastrear todo esse sangue. E para isso eu preciso saber quem é esse doador, né? Eu preciso ter uma informação oficial do nome dele, do seu endereço. E aí, por isso, como é que a gente se identifica oficialmente? Através dos nossos documentos, né? Então, é por isso que é necessário que seja um documento oficial com foto. Ok, obrigado, doutora. No final, eu retorno esse assunto novamente. E eu queria falar um pouquinho de um constrangimento que eu sofri aqui quando eu cheguei. Eu me sinto muito bem aqui, já faz quase 1 ano que eu não volto mais nessa casa. Aí eu percebi, fiquei até constrangido no sentido de, né, bem aborrecido de ver, eu não sei a quem que eu me reporto, as grades aqui na frente do Congresso aqui, mal pintada, isso aí vai enferrujar futuramente, né, e gostei muito da limpeza também. Né? E eu queria deixar registrado isso aqui. E registrado também o trabalho que do doutor... eu tenho aqui muito orgulho de participar. Eu já vi várias obras que o doutor Nelson vem fazendo, né, aqui na cidade, contra as drogas, né, a respeito do transporte público para pessoas maior de 60 anos. Também quanto ao aplicativo, né, o adesivo nos veículos de aplicativo, né, um atendimento gratuito também, né, para pessoas com situação de vulnerabilidade, e também contra o aumento abusivo do IPTU. Então, eu digo, por que estou citando essa parte aqui? Está certo que não é esse o assunto aqui do momento, mas eu confio muito na força jovem. E é vocês jovens que vão levantar esse Brasil, essa Campinas. E por isso que isso aí me enche de satisfação de ver esse ato de vocês, um ato voluntário, né? E vocês não são obrigados a fazer, mas vocês se sentiram responsáveis por isso, né? Eu vou contar uma passaginha para encerrar aqui, porque o nosso tempo é curto. Uma vez, eu estive foi dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador. Confere? Eu saí inclusive, queria deixar um verso para o Dr. Nelson, bíblico, que diz assim, que uma vez, que um dia o rei dos reis perguntará, lhe responderá, você vai perguntar, mas a quem que eu atendi? Né? O que eu fiz tanto que eu estou aqui agora, né, no reino dos céus? Aí o Senhor, o rei, falará que toda vez que o Senhor atender um desses pequeninos, cada favor, cada ato seu, da senhora também,
às pessoas vulneráveis, a mim o fizeste. Né? O próprio Deus falará isso aí para os senhores também. Né? Então, eu saindo da igreja, fui um sábado dos Adventistas, até uma lição que eu ganhei deles aqui. Eu saí da igreja e me dirigi até a Unicamp. Por isso que a minha decepção é não ser mais doador. Eu não sou mais doador. Eu sou veterano, mas não estou doando. Eu me considero, mesmo assim, quando eu pego panfletos para distribuir, como continua a propaganda, mas eu mesmo não consigo mais doar. Porque uma vez, nesse dia 25 de novembro do ano de 2017, eu saí da igreja, estava calmo, tranquilo, eu vou fazer a doação, né? Alguma coisa na vida. E estava na minha data mesmo, eu tenho minha agenda aqui, eu depois vou lhe mostrar, eu tenho 4 doações por ano, 25 de fevereiro, 25 de maio, 25 de agosto e 25 de novembro. São 4 datas, eu compro a agenda só para isso. E é importante que quem está no ar ouvindo aqui, que faça o planejamento, logo no início do ano, as datas que você vai doar. Está certo que às vezes não bate certinho, mas é importante você ter uma média, né, de doação. E me dirigi para a Unicamp, no caminho pedi o carona, eu já estava dentro da Unicamp, né, caminhando a pé, e ia fechar, porque vai até às 14 horas, pedi carona para um policial. O policial me negou carona. Eu fiquei um pouco aborrecido. Bom, chegando lá, eu estava sem o documento original. Então, o RG original estava com a cópia, mas entendeu? Aí eu tentei convencer, né, o pessoal, explicando, né, escuta, eu estou sendo original, mas eu sou doador veterano, né, tal. E nisso a moça que me atendeu logo já não gostou, chamou outro, depois foi aumentando. Aí tive que começar a falar um pouquinho mais alto, não tinha microfone, então comecei a falar, vai aumentando o número de pessoas, você vai começando a não se exaltar, mas aí você já vai explicando melhor, tal. E nessa aí, de repente, eu falei assim, gente, olha, seu problema é documento. Eu queria deixar isso aqui para reflexão, por isso que eu falei no final, deixar essa reflexão, que muitas vezes Vossas Excelências perdem, né, a oportunidade de receber uma bolsa de sangue boa, de qualidade, por causa de um documento com foto. Poxa vida. E depois queria me explicar, vi a equipe toda ali. Não, senhor, é porque como se fosse no banco. Não pode parar. Poxa, banco é uma coisa diferente. As fraudes no banco é porque o cara vai retirar. Às vezes vai movimentar a conta do outro. Eu vou doar, e depois tem câmera aqui que vai filmar, que fui eu que doei, não tem como dizer que não fui. Né? Você percebe bem como é que é? Eu entendo a legislação, mas acho que aqui por Campinas, que é um polo muito importante de grandes inovações, poderia até alterar esse artigo, se é que isso... Eu mesmo já perdi, muita gente também já falou, tem que ir com o original, esqueci do original, não pude doar hoje. Né? Então, bom, e aí chamava segurança. Não, nisso aí, já estou terminando, tá? Estou encerrando. Aí eu falei, gente, vamos usar nosso raciocínio. Às vezes o documento você vai perder uma bolsa de sangue por causa de um documento e não tem como provar que não foi eu que doei. Foi eu próprio. E outra, tem um detalhe, eu sou doador veterano e tenho um certificado aqui, né? Aí, nisso, então vamos usar o raciocínio. Nisso, a loira, desculpa as loiras aí, mas uma loira no que não era. Naquele tempo lá, não podia, hoje não pode mais falar que da cadeia, mas. Então, aí nessa. Que eu falei assim, vamos usar o raciocínio. Ela falou, largou tudo. Né? Desse jeito não trabalho mais, largou. Aí o outro que já não gostava de mim já falou, viu o que você fez com a menina? Aí virou aquele tumulto, vamos chamar a segurança, não façam isso. Não chama segurança. Chama o chefe deles, que daí eu converso com ele. E acabou o dia, depois estava nervoso, não doeu sangue mais. Foi um constrangimento muito grande que eu sofri no dia 25 de novembro, que é o dia do doador. Logicamente que quem não está ouvindo aqui, não tome isso como exemplo, não. Mas é como reflexão, que às vezes que eu saí da igreja, porque você vai à igreja, você não vai com documento oficial, porque né, não precisa. Nem sempre eu ando com a cópia já para evitar um assalto e tal. Né? Então eu estava calmo, tranquilo, a gente vai fazer o bem, só porque não tem a original, então que fique para reflexão apenas. Muito obrigado. Bom, Tenha eu um bom dia. agradeço o depoimento do senhor, seu Gerson, e são muitas questões que envolvem, né? Agora, a gente precisa lembrar 2 coisas. Primeiro, existe a legislação, que é uma legislação federal. Então, ainda que o município de Campinas opte por ter uma opção diferente, ela não vai poder sobrepor a uma legislação federal. E essa legislação, ela é baseada sempre para como é feita essa portaria. Essa portaria ela é feita através de uma consulta pública, abre-se uma consulta pública, que todos nós podemos enviar para o Ministério da Saúde, questões como essa que o senhor está colocando agora, se for a sua vontade, né? E
existe uma Câmara chamada Câmara de Notório Saber, onde se reúnem profissionais de todo o Brasil que trabalham nessa área e que relatam ali questões que têm interferência em relação à doação de sangue. Então, por exemplo, a questão do documento oficial, como o senhor citou. Do mesmo modo que a gente tem pessoas muito bem intencionadas, como o senhor, a gente também tem pessoas que não têm tão boa intenção e que, às vezes, vão burlar essa legislação com interesse algo específico. Eu vou lhe dar um exemplo também, não sei como a gente está de tempo aqui, mas... Temos tempo? Eu vou lhe dar um exemplo também de uma coisa que aconteceu conosco lá no banco de sangue. Foi uma pessoa doar sangue e ela apresentou a carteirinha. Esse doador de sangue já era nosso doador, então no registro de foto que é feito na hora do cadastro, não batia com a foto da pessoa no documento. E aí? Aí me chamaram, eu sou a responsável lá, me chamaram. O que a gente faz, doutora? Aí mas confirmou, ele confirma o endereço dele, não batia também o endereço dele. Aí eu falei, faça o seguinte, abra um novo cadastro desse doador e nós vamos colher o sangue dele e deixar essa bolsa guardada e vamos investigar esse caso para a gente ver o que acontece, né? Porque tem alguma coisa estranha aqui. Não bate a foto, não bate o endereço que ele está citando, mas o nome bate, o RG é o mesmo, a filiação também. Ou seja, a pessoa é ele, porque filho do mesmo pai, da mesma mãe, nascido na mesma data, só pode ser ele, né? Agora a foto não bate, como é que a gente faz? Aí colheu o sangue, esse sangue foi para a quarentena e tal. Entramos em contato através do endereço do doador que tinha lá o endereço original que a gente tinha lá. Imediatamente, essa pessoa relatou para a gente que teve os documentos roubados e que havia uma pessoa se passando por ele, falsificou o documento dele e estava se passando por ele para fazer várias coisas, cadastro em financeiras, inclusive foi lá no banco de sangue para fazer essa doação. Com que intuito? Aí eu vou dizer para o senhor, a carteirinha de doação e os benefícios que essa carteirinha tem. Então, ao mesmo tempo que a gente dá benefícios para pessoas bem intencionadas, tem também as pessoas mal intencionadas, né? Então, a lei ela tem que abarcar todo mundo. Ela não pode dizer assim, para as pessoas bem intencionadas, pode levar cópia, não cópia, qualquer coisa. Para os mal intencionados, tem que ser o documento oficial. A lei ela tem que abranger todos, ela tem que ser uníssona, né? Ela não pode ter preconceitos, nem ter juízo de valor. Então, é muito difícil a gente estabelecer isso numa comunidade tão grande como a gente tem. O que a gente faz para isso, então? Se cerca das questões oficiais. Quem pode atestar que o senhor é o senhor mesmo? Um documento fornecido por um órgão oficial. E é por isso que a gente faz essa exigência. Então, às vezes, acontece do doador ir até lá e dizer, olha, eu não trouxe meu documento. Nesse caso, a gente costuma dar opções. O senhor quer agendar o seu retorno, e quando o senhor vier, o senhor traz seu documento, que aí o senhor não perde a sua viagem, já vem naquele dia certinho, e a gente faz isso? Ou o senhor gostaria de ir até a sua casa, pegar o documento e retornar, e a gente deixa em aberto aqui. A gente tenta ser flexível. Agora, também, eu não posso burlar a legislação, né, porque aí eu vou estar cometendo uma infração, eu não posso burlar a legislação, e eu também tenho que me lembrar disso. É muito importante para quem vai receber o sangue saber que tem segurança ali, né, e que se houver algum problema, como aconteceu nesse caso que eu falei, uma moça muito bem intencionada, era doadora de repetição também, mas ela achou que aquela situação de risco que ela se expôs não ia ser capaz, uma única vezinha só, de provocar um contato com o vírus de hepatite C. E foi, e ela contaminou outra pessoa. Imagine a responsabilidade de você dormir com a sua consciência, dizendo, eu fui fazer o bem e acabei prejudicando uma pessoa. Transmiti uma doença muito séria para essa pessoa, né? Por quê? Porque ela mentiu. Se ela tivesse dito a verdade ali, a gente teria orientado ela hoje. Hoje a senhora não pode doar, retorne num prazo tal para que a senhora possa doar. Então, quando a gente fala de uma comunidade, de uma população, a gente tem que tentar se abarcar da maior segurança possível. E é por isso que a gente se cerca dessas legislações. Não é preconceito, não é nada. A mesma coisa, como agora está tramitando também no Senado, vereador, uma questão em relação à homossexualidade. A atual portaria 158, ela fala que o homossexual masculino só pode doar sangue se ele estiver pelo menos 1 ano
sem contato homossexual, sem sexo homossexual, né, de homem para homem. Por que isso? É preconceito contra o homossexual masculino, porque o homossexual feminino é facultado que doe a doação. Não, não se trata de preconceito. Isso é baseado em dado epidemiológico. Infelizmente, na população homossexual masculina, existe uma maior incidência estatística de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a portaria ela se baseia nisso, nesse dado epidemiológico. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de estatística. Se nessa população existe uma quantidade maior de pessoas que apresentam doenças sexualmente transmissíveis, a chance de, mesmo sem saber que está doente, você transmitir isso por conta daquelas questões que eu falei de janela imunológica, né, de exames que ainda não são como viroses emergentes, as viroses emergentes que a gente falou agora, dengue e zika, e outras viroses emergentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, estão tendo muito problema agora com vírus do oeste do Nilo. Doença de Chagas também, que não era uma coisa conhecida para eles até então, eles estão tendo muito problema em relação à doação de sangue, estão até importando tecnologia nossa aqui, já que a gente tem um conhecimento grande em relação à doença de Chagas e faz exames muito rápidos para isso, inclusive faz na doação de sangue também. Tem que ter sorologia negativa para Chagas, para o sangue ser utilizado. Então, não é uma questão de preconceito, é uma questão de dado estatístico. A partir do momento que essa estatística começar a se modificar, a gente vai rever essa legislação também. Né? Assim como para o usuário de drogas, assim como para a questão da tatuagem, e assim vai. Então, a gente se baseia sempre em dado estatístico, em ciência, não tem achismo, não tem preconceito, porque, na verdade, quando você olha o sangue de uma pessoa, eu não sei se aquela pessoa que doou sangue para mim, que eu usei na minha cirurgia, que eu usei no meu acidente, se ela é preta, se ela é branca, se ela é índia, que religião que ela tem, que sexo, que raça, que opção sexual. Eu não sei disso, eu não tenho como saber disso. O que eu tenho como saber é que, através daquele sangue, eu recuperei a minha saúde, eu recuperei a minha vida. Né? E é importante que esse sangue seja seguro. Então, por isso, a gente se baseia em dado estatístico, em dado epidemiológico, e não em achismos, em dados sociais. Obrigado, doutora. Perfeito. Posso mais última? Pode, mas tem que ser rápido só por conta do rápido. tempo agora aqui. Entendi, doutor. Então, muito obrigado. Eu entendi esse objetivo, talvez não seja esse o objetivo, porque a senhora veio aqui hoje, mas fica para reflexão a população, e uma sugestão para, no caso, se você é de carteirinha, o ano todo, 5, 6 anos do ano lá no mesmo local, aí naquele dia trocou a equipe ali, mas os outros te conheciam. E eles sabem que eu tinha um certificado. Mas como não conseguiram buscar na hora e simplesmente desprezaram. Então, eu não me sinto não, nenhum tipo de preconceito. Os empresários de Barão Geraldo, que muito me ajudam, me apoiam muito, todos me conhecem em todo lugar, os padres, bispos, pastores, professores, reitores, me recebem muito bem. Então, lá também não me senti nesse ponto, não foi uma interpretação de documento. Então, fica aqui a sugestão, não sei se a senhora pode tocar isso adiante, se a pessoa tem lá já o seu cadastro, né, você é um doador regular, e tem um certificado, e eu estava indo para o prata, né, já certificado categoria prata. Então, nesse caso, acho que pode abrir uma exceção, porque uma exceção de que a senhora fala, o objetivo é uma defasagem, nós já sofremos defasagem quantitativa e qualitativa. Né? E nessa parte qualitativa, acho que poderia ser incluído também uma exceção especial para esse caso. E, por último, eu só quero fazer uma observação. Eu faço muita campanha também, só não sabe, mas distribuo folheto por todo lugar de coisas boas e doação de sangue também, no Hemocentro, continuo, não tem essa preconceito, só por causa que aconteceu isso comigo, eu só deixei de doar. E então, tem vezes que a pessoa me fala assim para mim, eu fico até satisfeito, olha, eu sou doador da carteirinha hoje, fico feliz, né? Mas tem certas pessoas, que também, talvez pré-julgando, mas elas mostram a carteirinha como se fosse doador. Eu fico pensando, será que ela está recebendo sangue? Você percebe que é pessoa de comportamento de risco e bem vulnerável mesmo. E como é que fica essa situação? Será que essa carteirinha que ele tem ali deve receber como um agrado ou esse sangue foi desprezado? Obrigado.
Bom, como eu disse, né, a gente tem a entrevista com um profissional que ele é capacitado para isso, treinado para isso. Muitas vezes pode acontecer, sim, pode acontecer dele, como eu disse, né, ter uma entrevista não confiável e você não tem um dado absoluto para. Então, na dúvida, como diz o direito, na dúvida pro réu, né? Então, se você tem dúvida em relação à segurança daquilo e você não tem um dado substancial, eu não posso chegar para a pessoa e dizer, você está mentindo. Né? Isso é uma agressão. Né? A pessoa vai até ali e para fazer uma doação, para fazer um ato altruísta, e às vezes, como eu disse, ela não está mal intencionada. Né? Existe na nossa população aquela coisa que a pessoa fala da mentirinha saudável, da mentirinha, não é assim? E eu não sei até que ponto é saudável. Nesse caso, não é. Mas eu não tenho como confrontá-la, nem como agredi-la, dizendo você está mentindo. Apenas eu posso dizer, eu não confio no que você está me dizendo. Né? Ou posso desconfiar. E, a partir daí, quem eu vou proteger? Então, a pessoa foi lá doar, ela doou, muito bem. Agora, eu vou utilizar esse sangue, aí é uma decisão médica. Aí é uma decisão que cabe a quem cuida da segurança do banco de sangue, né? No caso, os médicos responsáveis técnicos ali, como eu sou lá do Centro de Hematologia. Então, eu protejo aquela pessoa que já está em situação vulnerável, aquele paciente que já está... Quem vai receber sangue, gente, não é quem está bem. É quem está numa situação de saúde muito vulnerável. Então, ainda assim, ela vai receber um sangue que resta uma dúvida? Não. Então, na dúvida, pro réu, o senhor quer doar, o senhor doa. Agora, eu não vou utilizar esse sangue porque eu não tenho confiança nisso. Então, eu tenho que favorecer aquela pessoa que já está numa situação vulnerável. Né? Então, esses artifícios, digamos assim, a gente utiliza. E a lei é aberta a isso. A própria portaria, ela fala lá que o médico responsável técnico, que é uma pessoa capacitada para isso, por exemplo, para estar aqui hoje exercendo o caso de responsável técnico de um banco de sangue, eu estudei durante muitos anos, né? Eu me capacitei para isso, eu trabalho com isso há quase 30 anos. Então, assim, a gente passa por muitas situações. E o que diz a lei? A lei diz isso. Existem as normas, existem as regras legais a serem seguidas, porém, o responsável técnico pelo banco de sangue, ele tem a opção e a capacidade de fazer julgamentos técnicos para viabilizar o dia a dia do banco de sangue. E aí tem algumas questões, por exemplo, o responsável técnico lá do Hemocentro da Unicamp, ele tem algumas prerrogativas que ele coloca para as pessoas que estão doando lá, não pode nunca ferir a lei, claro, mas que ele coloca em relação àquela população que ele atende, assim como eu posso colocar junto ao banco de sangue que eu sou responsável também. E eu vou responder por isso, Gerson. Você sabe quantos anos o banco de sangue é obrigado a guardar os dados do doador e do receptor de sangue? Durante 20 anos. E eu vou responder por essa transfusão durante 20 anos. Se daqui 10 anos o Nelson receber uma transfusão de sangue, daqui 10 anos houver alguma dúvida, se ele contraiu alguma doença, por exemplo, nessa transfusão de sangue, ele pode me acionar administrativamente, primeiro me pedindo todos os dados daquela transfusão que ele recebeu, e também juridicamente. E eu vou ter que ter todos esses exames e levar até lá e mostrar. Então, durante 20 anos, eu sou legalmente responsável por essas coisas. Então, por isso que a gente tem também uma proteção que a gente faz ao receptor de sangue. Né? Então, o doador ele é muito importante, mas o receptor também é. E se tem alguém que é frágil nessa relação, é o receptor. Perfeito. É o que eu falo, né? A questão da carteirinha é apenas cumprir a legislação, e a lei veio para isso, né? Para estabelecer ordem e também trazer, né, um mínimo de segurança, né? Para que hoje você não quer ser ilegal, mas amanhã você acorda com esse desejo. Vou lá cometer uma infração, vou lá prejudicar o próximo. Nós estamos vendo aí como que anda o mundo, né? Nenhuma regra vem sanar um problema, mas vem pelo menos amenizar. Então, eu acho que a questão da carteirinha é segurança. Eu quero
Só para fazer um adendo E eu tenho rapidamente, uma a questão do pergunta que eu concurso, recebi. né? A questão do concurso, por exemplo. Há uns 3 ou 4 concursos atrás, num período anterior a esse atual governo, não se teve esse cuidado de consultar, acredito até pelos próprios trâmites, né? De consultar as pessoas que trabalham com isso, no caso, os responsáveis médicos aí pelos bancos de sangue. E aí o edital saiu e não fazia essa restrição que se faz hoje para aceitar como doador de sangue, para ser isento da taxa de inscrição, aquela pessoa que tinha doado até a data de publicação do edital. O que aconteceu? Choveu gente no banco de sangue para doar. Bom, ótimo, porém, você precisava ter doado sangue, não ter comparecido. Porque a gente dá um atestado de comparecimento quando a pessoa vai lá e ela tem algum impedimento para a doação, né? Não, tinha que ser o atestado de doação de sangue. Então, a pessoa chegou na entrevista, ela mentia mesmo. Ela mentia porque ela precisava daquilo lá, às vezes porque não tinha mesmo dinheiro para fazer a inscrição, né? Então, você não está favorecendo o doador de sangue quando você faz isso. Você está favorecendo uma outra situação, que é discutível. Então, a partir daí, fizemos um documento e mandamos para o jurídico da prefeitura, que acatou plenamente, e aí, a partir de agora, foi estabelecido assim, até a publicação do edital. Publicou o edital hoje, você doou amanhã, você já não tem direito à isenção. Agora, se você tiver carteirinhas anteriores, até 1 ano e meio anterior a essa publicação, você tem a isenção. Então, você realmente está favorecendo, né, quem é o doador de fato, e não quem foi lá por um interesse. Se é voluntário, não tem que ter interesse secundário. Se você tem um interesse secundário, deixa de ser voluntário, passa a ser contingencioso, né? Você está ali contingenciado para aquilo. Perfeito. Desculpa. Imagina, concluir. só para poder encerrar, tem uma pergunta da Luciana, que ela me mandou aqui via WhatsApp. Se é verdade uma lenda urbana que diz que quem para de doar sangue depois de um tempo tem trombose. Não, não é verdade. Como a gente sempre fala, doar sangue, eu até gostaria, mas minha consciência me permite, mas eu adoraria inventar uma mentirinha assim. Eu doar sangue emagrece, amanhã estava lotado o banco de sangue, mas não é verdade. Doar sangue não emagrece. Mentirinha do bem. Não é? Doar sangue não emagrece, não engorda, não causa trombose. O que causa trombose são outras condições clínicas que a pessoa provavelmente já teria independente da doação de sangue. Tá? Então, não tem nada a ver. Doar sangue também não afina sangue, não engrossa sangue, porque, como eu disse, o sangue que é retirado durante a doação de sangue, ele vai ser reposto do seu próprio corpo. Ele está armazenado ali para isso. Por exemplo, quando você se corta, sofri um corte aqui e eu perdi uma grande quantidade de sangue, né? Eu vou precisar receber sangue? Depende. Até 30% do total de sangue que a gente tem circulando, o nosso organismo consegue repor sem uma intervenção médica tão efetiva, né? Como uma transfusão, por exemplo. Às vezes só um soro e outros produtos que a gente utiliza farmacêuticos. Porém, a partir de 30%, isso vai acima daquelas minhas reservas. E aí eu provavelmente vou precisar de uma transfusão. Então, a gente tem mecanismos para isso também, né? O organismo da gente tem mecanismos para isso também. Então, o sangue que eu dou, ele não vai me fazer falta. Se ele não vai me fazer falta, ele também não vai me causar distúrbios nem doenças, né? Como a trombose, por exemplo. Perfeito. E além do Centro de Hematologia e Hemoterapia, né, para doar sangue, quais outros locais? Hoje, aqui em Campinas, nós temos 3 locais para doação de sangue. Junto ao Hemocentro da Unicamp, lá no complexo da Unicamp mesmo, lá em Barão Geraldo. Temos na frente do Hospital Mário Gatti, também para o Hemocentro da Unicamp. E no Centro de Hematologia, lá na Avenida Júlio de Mesquita, ali no complexo do Irmãos Penteado. Em Campinas, hoje, a gente conta com esses 3 centros. O Hemocentro da Unicamp tem também a coleta itinerante deles, né, que é através do ônibus, que eles vão em alguns lugares da cidade, como Largo do Rosário e tal, para doação. É muito importante também... Tem uma concentração, né, de pessoas em situação de rua. Sim, sim. É importante também que a gente esclareça o seguinte para a população. Né? Apesar de haver uma cooperação entre os bancos de sangue regionais, por exemplo, o Centro de Hematologia tem convênio com bancos de sangue da cidade de Limeira, da cidade de Jundiaí, da cidade de São Paulo e também de outros estados. A gente fez questão de fazer convênio com outros estados, principalmente por conta dessas questões de epidemia.
Às vezes você tem questões de vacinação em massa, como a gente teve, questões de epidemia, que compromete o fluxo de doadores. Às vezes a pessoa quer doar, mas ela não pode doar, né? E aí, o que a gente faz? A gente tem cooperação com bancos de sangue, por exemplo, do Espírito Santo, do Paraná, e aí a gente importa, né, digamos assim, esse sangue para suprir essa carência momentânea, assim como o contrário também. Mas, quando você vai fazer uma cirurgia ou você vai fazer uma reposição e você precisa fazer uma doação de sangue para isso, vai ser uma reposição. O seu parente utilizou e você vai lá repor o sangue que foi utilizado através do banco de sangue. Essa doação tem que ser relacionada ao banco de sangue que o seu hospital trabalha. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia no Hospital Mário Gatti, o ideal é que você faça a sua doação junto ao Hospital Mário Gatti. Se você vai fazer uma cirurgia no Hospital Irmãos Penteado Santa Casa de Campinas, é interessante que você faça a doação no Hospital Irmãos Penteado. Por quê? Porque a gente direciona. Apenas em situações de contingenciamento é que existe esse compartilhamento das bolsas de sangue entre os serviços. Nos processos habituais, que são a doação, a reposição, precisa ser direcionado sim, porque aí são processos habituais, a gente não está falando de contingenciamento. Tá? Eu estou falando isso porque, por exemplo, aconteceu um paciente nosso que fez transplante de medula óssea lá junto a um dos hospitais que a gente atende, que é o Centro Médico de Campinas, e ele precisou, por conta do transplante de medula óssea, receber uma quantidade grande de sangue, fez uma campanha enorme nas redes sociais e junto à família e tal dele, e ele conseguiu mais de 40 doadores de sangue, foram todos doar no Hemocentro. Foi ótimo, melhorou o estoque do Hemocentro e ajudou a população como um todo, mas não repôs o banco de sangue que atende ele do Centro de Hematologia, que, no caso do Centro Médico, é o Centro de Hematologia. Então é importante, se você vai fazer uma coisa específica, você saber qual o banco de sangue que atende aquela cidade. Agora, se sua vontade é doar realmente sem saber a quem, aí eu acho que você pode fazer no lugar que é mais próximo para você, que é mais cômodo para você, porque, na verdade, o importante é a gente exercer o nosso ato cidadão. Perfeito. Eu, sinceramente, fico feliz, né? É um tema importante. Aprendi bastante. Acho que comecei tirando dúvidas logo no início da palestra, né? Já comecei perguntando, mas fico feliz em saber que tem o Centro de Hematologia e Hemoterapia em Campinas, que transmite toda essa segurança, essa confiança, né? E também todo o treinamento com os profissionais, funcionários que ali trabalham. Como a própria doutora mencionou, né? Não existe 100% de segurança nem para um lado nem para o outro, né? Existe sim a boa intenção, a boa vontade em ajudar o próximo, né? Então, por isso, do tema Compartilhe Vida, né, que é o nosso maior patrimônio, a vida, e doe sangue. Eu agradeço, doutora Acácira, certo? Certo, a Cacira. Acácira Tá ok. Araújo, mais difícil que o meu sobrenome. Acácira Araújo, né, que é diretora do Centro de Hematologia. Agradeço também o Fábio, um grande amigo, ele é assessor de imprensa do Centro de Hematologia e Hemoterapia. E agradeço a todos que nos acompanharam, lembrando que, mesmo com a transmissão ao vivo da TV Câmara, toda a palestra da doutora Acácira Araújo vai estar disponível no YouTube da TV Câmara e também no meu canal e nas minhas redes sociais. Muito obrigado a todos e um bom dia. Eu gostaria de agradecer também. Ah, sim, desculpa. Não, eu claro, tenho que não tem fazer problema. uma palavra. Eu gostaria muito de agradecer também, porque é muito
não só como profissional da área, mas principalmente como cidadã da cidade de Campinas, cidade que eu não sou campineira de nascimento, mas abracei essa cidade, tenho a minha família aqui, meu filho nasceu aqui. E é muito importante quando a gente vê uma pessoa ligada à Câmara de Vereadores que tem essa sensibilidade em abraçar as causas da comunidade, mesmo que sejam causas difíceis, como essa da doação de sangue. Por quê? Porque é uma campanha, como eu disse, né, constante, frequente, e que diretamente, não apenas como cidadão, mas eu digo como vereador, o que o senhor ganha com isso, né, diretamente? Se a gente for pensar numa linha direta, né, existem muitas outras campanhas que o senhor poderia abraçar e está aqui sensibilizando a população. Então, assim, é louvável a intenção e a sua disponibilidade. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite e dizer que a gente está à disposição. Quem tiver mais alguma dúvida, pode, então, entrar no nosso site, centrodehematologia.med.br, e a gente responde as dúvidas, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E lembrando aqui o horário de funcionamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia, segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Fica na Avenida Júlio de Mesquita, número 571, anexo ao Hospital Irmãos Penteado, no bairro Cambuí. E tem o telefone também que eu acho que é importante passar, que é 19 25 14 15 55. 25 14 15 55. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Obrigada. Pois é, você que está acompanhando ao vivo a programação da TV Câmara Campinas, eu estou ao lado do vereador Nelson Osseri para falar a respeito desta palestra muito importante aqui no Plenarinho. É um assunto certamente que interessa muita gente sobre doação de sangue, né, vereador? Com certeza, nós tivemos, né, a honra de receber a doutora Acácira, do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Campinas, e ela pôde explanar da melhor maneira possível, uma profissional, né, gabaritada, e falou a importância da doação de sangue, assunto esse relevante para toda a sociedade, inclusive para esse vereador, né, que pude aprender muito com a palavra da doutora. Quais as principais dicas que ela deu? Porque ela falou bastante a respeito de quem pode, na verdade, doar sangue. Isso tem muita gente que ainda tem dúvida, né, vereador? Sim, ela passou uma relação, né, de situações, mas o mais importante é mostrar a preocupação com a segurança, né, porque doar é um gesto realmente louvável, a pessoa que tem essa boa intenção. Mas mais do que isso, né, é essa pessoa também ter responsabilidade. E isso foi transmitido na palestra da doutora Acácira, onde ela pôde deixar bem claro a preocupação com a segurança e mostrando todo o profissionalismo dos funcionários do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Campinas. Então, com toda certeza, a doutora ela desenvolveu uma excelente palestra e trouxe toda essa segurança na palavra da importância da doação de sangue. E a doutora está aqui também, veio acompanhar o vereador na entrevista. Qual a importância dessa palestra, doutora, por favor? Muito importante a gente utilizar todos os canais de comunicação, porque não existe uma população que não precise de doadores de sangue, né?
todas as comunidades precisam. Então é muito importante, como eu disse, que a Câmara de Vereadores, através de um dos seus membros, tenha essa sensibilidade, abra para a gente discutir esse assunto, conversar, tirar muitas dúvidas, por exemplo, essas questões que a gente colocou aqui, né, sobre a importância, porque as pessoas criam as leis e os vereadores, enfim, o Poder Legislativo cria as leis, né, com uma muito boa intenção, mas às vezes isso vai de encontro a uma realidade que não é do conhecimento técnico deles. E a gente está aqui para apoiar isso, né, para ajudar e auxiliar naquilo que for necessário. Então a gente está vendo aí nascer agora novas legislações, como essa da meia entrada, como essa em relação aos profissionais, às pessoas, aos homossexuais, masculinos e tal, e a gente trazer um esclarecimento para a população. E lembrar sempre, como eu disse, e o vereador lembrou de forma brilhante, a questão da responsabilidade mesmo, né? A gente tem que dar, mas quando tem que doar, sim, mas sempre doar com responsabilidade. Você não doa, por exemplo, na campanha do agasalho, um casaco rasgado, aquilo vai servir para quê? A pessoa quer se agasalhar, né? Você não doa uma roupa velha, você tem que doar uma coisa em bom estado. Então, com o sangue é a mesma coisa, eu tenho uma responsabilidade com aquilo. Principalmente que a gente está falando aí de vida, né? De vida da minha, da sua, de pessoas que a gente conhece. Você deve conhecer gente que já precisou receber sangue. E aí que a gente se atém da necessidade que os bancos de sangue têm, né? Quando a gente fala aí nesses percentuais, né? Menos de 1,5% da população brasileira é doadora de sangue regular, e a necessidade seria de 8%. Isso tem que tocar a nossa população. O brasileiro, ele é de per si solidário, é um povo bom, é um povo solidário. Então, por que a gente não consegue atingir o patamar da Espanha, que são mais de 30% da população é doadora de sangue, né? E qual é a diferença da gente para eles? Eu acho que é divulgar, eu acho que as pessoas saberem a necessidade disso, porque às vezes não vai porque não conhece essa realidade, porque tem medo também, e a gente desmistificar isso, né? Dói um pouco, porque tem uma agulha ali envolvida, mas é como os doadores mesmos dizem, é uma picadinha tão rápida e uma satisfação tão plena. É a picadinha do bem, né? E é uma picadinha rápida e uma satisfação que vai durar durante muito tempo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado, viu, doutora, pela sua participação ao vivo aqui na Câmara, na TV Câmara de Campinas, um assunto certamente muito importante de interesse de todos. Muito obrigada. Então tá bom, muito obrigado à doutora, obrigado também ao vereador Nelson Osseri. Lembrando que a partir do 12:30 vocês acompanham ao vivo aqui no jornal, aqui na TV Câmara Campinas, todas as informações, as principais informações a respeito do Legislativo e também as principais informações sobre a cidade de Campinas ao 12:30 no jornal Câmara Notícia. Continue com a gente. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.